Olá pessoal, eu sou Ana Pierre, sou graduanda de Engenharia Civil pela Universidade Federal de Santa Catarina e nessa aula vamos continuar nossa playlist de geoprocessamento. Essa vai ser a nossa quarta videoaula que vai ser sobre SIG, que é Sistema de Informação Geográfica. Então vamos começar falando sobre a definição de SIG. Um Sistema de Informação Geográfica, SIG, é um conjunto de ferramentas e tecnologias utilizadas para capturar, armazenar, analisar, gerenciar e visualizar dados geoespaciais. Ele permite a integração de informações geográficas com dados alfanuméricos, que são dados que podem ser tanto letras quanto números, possibilitando a criação de mapas, a realização de análises espaciais e a tomada de decisões baseada na localização. Aqui tem uma imagem que eu acho que ela representa bem o que eu acabei de ler, então se vocês quiserem dar uma olhada nela, eu acho que é uma boa. Ok? Agora vamos falar as principais componentes de um SIG. Dados espaciais representam elementos geográficos, podendo ser vetoriais, como pontos, linhas e polígonos, ou raster, como imagens de satélite e modelos digitais de elevação. Alguns softwares de SIG são o QGIS, o ArcGIS, o GeoSig e o GresGIS, que permitem processar e visualizar os dados geográficos. Hardware: computadores, servidores e dispositivos de GPS para coleta e processamento de dados espaciais. Pessoas: profissionais que utilizam o SIG para análise e tomada de decisões. Métodos: técnicas e modelos utilizados para interpretar e representar os dados geoespaciais. Agora eu vou falar as principais funcionalidades de um SIG. Captura de dados espaciais, importação de dados de GPS, drones, sensores remotos e banco de dados geográficos. Armazenamento e gerenciamento. Uso de bancos de dados geoespaciais como PostGIS, GeoPackage e SpatiaLite. Análise espacial. Cálculo de distâncias, áreas, sobreposição de camadas, modelagem de terrenos e análises preditivas. Geoprocessamento. Processamento de dados geográficos, incluindo operações como buffer, interseção e interpolação. Visualização de mapas. Criação e personalização de mapas temáticos com diferentes camadas de informação. Tomada de decisão. Auxílio no planejamento territorial, ambiental, urbano e em diversas outras áreas. Aqui tem uma imagem que fala sobre todos os componentes do GIS, como existem apps que utilizam o SIG, carreiras, profissões, satélites, softwares, então todas as coisas que envolvem a questão do SIG, ok? Agora vamos falar mais especificamente sobre os dados espaciais, que eu tinha citado de maneira curta aqui antes, aqui ó, nesse parágrafo. Agora vamos falar aqui mais especificadamente sobre dados raster. Os dados raster são compostos por uma grade de pixels, células, onde cada pixel tem um valor, que representa uma característica da superfície. Algumas características dos dados raster. Formato de grade, matriz de pixels, cada célula tem um valor associado, podendo representar cor, temperatura, elevação, entre outros. Usado para superfícies contínuas, como imagens de satélite, mapas de calor e modelos de elevação. Resolução espacial. Quanto menor o tamanho da célula, maior a resolução e o nível de detalhe, ok? Alguns exemplos de dado raster. Imagens de satélite, fotografias aéreas, modelos digitais de elevação, que é a representação do relevo do terreno, mapas de uso do solo, classificação de vegetação, áreas urbanas, corpos d'água, e os principais formatos raster: GeoTIFF, formato mais comum para SIG, JPEG 2000, usado para compressão de imagens, e ACGRID, utilizado em análises topográficas. Agora vamos falar sobre dados vetoriais. Os dados vetoriais representam elementos geográficos discretos usando pontos, linhas e polígonos. Tipos de dados vetoriais. Pontos representam localizações específicas, por exemplo, cidades, poços, árvores. Linhas representam elementos lineares, exemplo, rios, estradas e trilhas. E polígonos representam áreas, como estados, bacias hidrográficas e zonas urbanas. Algumas características dos dados vetoriais são: formato baseado em coordenadas, utiliza pares de latitude/longitude ou coordenadas projetadas. Mais precisos para representar objetos discretos, como edifícios, rodovias e hidrografia. Podem armazenar atributos. Cada objeto tem uma tabela associada com informações, exemplo, nome, população, tipo de vegetação. Exemplos de dados vetoriais. Rede de estradas, representada por linhas, limites administrativos, estados, municípios, que seriam polígonos,
pontos, zona de proteção ambiental, representada por polígonos. Agora vamos falar sobre os principais formatos vetoriais. Tem o Shapefile, que é o formato mais usado em SIG. Tem o JSON, que é o formato leve usado em aplicações web. KML, que é usado no Google Earth e no Google Maps. E JPKG, formato moderno e eficiente para bancos de dados espaciais. Aqui tem a diferença entre a estrutura raster e a estrutura vetorial. Agora vamos falar sobre o QGIS, que é um software de sistema de informação geográfica de código aberto, utilizado para visualizar, editar, analisar e mapear dados espaciais. Ele é amplamente empregado em diversas áreas como geografia, cartografia, meio ambiente, planejamento urbano, agronomia e geologia. Então o QGIS vai ser o que a gente vai utilizar no nosso curso pelo principal motivo dele ser gratuito, né? Então para todo mundo conseguir ter acesso. E eu vou fazer a instalação do QGIS na próxima aula e depois da aula de instalação a gente vai começar a fazer algumas práticas no QGIS para tentar aprender melhor. Porque nada melhor do que aprender na prática, ok? Então essa foi a videoaula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, puderem se inscrever ou deixar um like, eu agradeceria muito. É isso, tchau, tchau!